Salmo 24. Comentário bíblico expositivo Warren W. Wiersbe. A maioria dos comentaristas associa este salmo à ocasião em que Davi levou a Arca da Aliança para Jerusalém, 2 Samuel 6, 1 Crônicas 15:1, 1 Crônicas 16:3. E é bem possível que Davi o tenha escrito para esse acontecimento. Tudo indica que se trata de um salmo antifônico. O povo, ou um coral de levitas, iniciava o cântico com os versículos 1 e 2. Um dirigente fazia as perguntas nos versículos 3, 8a e 10a. E o coral, ou o povo, respondia com os versículos 4 a 6, 8b e 10b. Era entoado todo domingo no templo de Herodes. E alguns relacionavam este salmo com a estrada do Senhor em Jerusalém, no domingo de Ramos. Há anos, a igreja leu o Salmo 24 no dia da Ascensão, o 40º dia depois da Páscoa. Para os cristãos, Jesus é o Rei da Glória, voltando ao céu depois da sua paixão. Efésios 4:8, Colossenses 2:15. E um dia, voltando em glória para estabelecer seu reino. Mateus 25:31. Isso explica a repetição de levantai, ó portas, as vossas cabeças, no versículo 7 e 9. O Salmo apresenta um privilégio triplo concedido por Deus a seu povo. Primeiro, somos mordomos que desfrutam a bondade de Deus na criação. Salmo 24:1-2. De todos os corpos celestes criados pelo Senhor, a terra é o único escolhido por Ele para ser sua esfera de atividade. Clarence Benson chamou a terra de teatro do universo, pois nela o Senhor demonstrou seu amor por meio do que Dorothy Sayers chamou de maior drama de todos os tempos. Escolheu um planeta, um povo e uma terra, e para lá enviou seu filho, para que vivesse, ministrasse, morresse e fosse ressurreto dentre os mortos, para que os pecadores pudessem ser salvos. A terra pertence a Deus. Tudo o que existe na terra é de Deus. Todas as pessoas que habitam na terra são de Deus, feitas à sua imagem, responsáveis perante Ele. O nome divino Senhor é usado 6 vezes nesse salmo. Toda a terra é minha, Êxodo 19:5. Disse o Criador, mas em sua bondade Ele a compartilha conosco. Ele é quem possui os céus e a terra, Gênesis 14:19-22. E somos seus convidados neste planeta, mordomos de tudo o que Ele nos concede para desfrutarmos, 1 Timóteo 6:17. Essa mordomia é a base para o modo de tratar o planeta e de proteger os tesouros que Deus dividiu conosco. Qualquer coisa que possamos oferecer a Ele é algo que antes recebemos dele. Salmos 50:10, 12, 1 Crônicas 29:14. Em 1 Coríntios 10:25-26, Paulo cita o Salmo 24:1 para lembrar os cristãos de que todo alimento lhes é permitido. Ver Marcos 7:14-23, 1 Timóteo 4:3-5. O lugar da água na criação pode ser visto em Salmo 104:5-9, Salmo 136:6, Gênesis 1:1, 6, 7, 9, Gênesis 49:25, Êxodo 24, Deuteronômio 33:13. 2. Somos adoradores que experimentam a graça de Deus na redenção. Salmo 24, 3-6. O Salmo 15 é um texto paralelo. E os dois salmos enfatizam o fato de que adorar a Deus significa elevar-se. O Filho de Deus está assentado no trono da cidade celestial de Sião. Salmo 2:6. E o propiciatório da arca é o trono de Deus na cidade terrena de Sião. Os levitas que carregavam a arca deveriam estar cerimonialmente puros,
E o povo de Deus deve manter-se puro, a fim de adorar e de agradar a seu rei. A expressão "o que é limpo de mãos" refere-se a uma conduta íntegra. Isaías 1, 15, 16 e 18. E puro de coração refere-se a motivações e caráter piedosos. Mateus 5, 8. A falsidade diz respeito à idolatria, adoração de coisas desprezíveis. E jurar dolosamente refere-se a todo tipo de dissimulação, especialmente o falso testemunho num tribunal. A recompensa é a dádiva da salvação, a justiça de Deus, Gênesis 15, 6. Porém, ninguém neste mundo é capaz de preencher esses requisitos, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, Romanos 3, 23. As boas obras ou o caráter religioso não bastam para nos salvar. A única maneira de entrar na presença de Deus é por intermédio dos méritos de Jesus Cristo, o que significa que devemos nos arrepender de nossos pecados e crer no Senhor. Somente Jesus Cristo é qualificado para entrar na presença do Pai, e ele voltou para o céu a fim de representar seu povo e de interceder por ele junto ao trono do Pai. Buscar a face de Deus significa ter uma audiência com o Rei. Gênesis 44, 23, Êxodo 10, 28, 2 Samuel 14, 24, 28, 32. O que agora é possível por meio daquilo que Cristo fez na cruz, Hebreus 10, do 1 ao 25. A justiça de Deus é uma dádiva, não uma recompensa por boas obras. Romanos 3, 21, Romanos 4, 9, Romanos 5, 17, Romanos 10, do 1 ao 10. Davi compara a geração de pessoas que buscam a Deus a seu antepassado, Jacó, que viu a face de Deus e esperou pela fé até receber uma bênção. Gênesis 32, 24 e 32. Por certo, Jacó não era um homem perfeito, mas o Senhor o salvou. E se permite ser chamado de Deus de Jacó. Salmos 46, 7 e 11. Terceiro, somos vencedores que celebram a glória de Deus na conquista. Salmo 24, do 7 ao 10. Em 5 ocasiões neste texto, Deus é chamado de Rei da Glória. Jesus é o pastor supremo que um dia voltará em glória e dará a cada servo fiel uma coroa de glória. 1 Pedro 5, do 1 ao 4, e ver 1 Pedro 1, Salmo 1, 7, 1 Pedro 5, do 1 ao 4, e ver Salmo 1, 7, Salmo 4, 11 ao 14, Salmo 5, 10, 1 Coríntios 2, 8. Tendo em vista que as portas de Jerusalém se abriam para fora, o que significa a expressão levantai-vos, ó portais? Sem dúvida, havia espaço suficiente para os levitas passarem com a arca. Não seria preciso erguer as vergas das portas. Martim Lutero sugeriu a tradução escancarai as portas, ou seja, dai boas-vindas ao Senhor de todo o coração. Escancarai os portais. Ou seja, dai boas-vindas ao Senhor de todo o coração. Trazer a arca para a cidade pode ter lembrado Davi daquilo que Moisés e os líderes de Israel cantavam quando a arca era carregada no deserto. Números 10, 33, 35, Salmo 68, 1 ao 3, Salmo 132, 8. A administração e as transações de uma cidade antiga concentravam-se nas portas da cidade, de modo que estas equivaliam às nossas prefeituras de hoje. Davi está ordenando que a cidade inteira receba o Senhor de braços abertos e lhe dê todas as honras. O Rei da Glória é ainda o Senhor dos Exércitos, título usado para Deus quase 300 vezes no Antigo Testamento. O termo exércitos também é usado com referência às estrelas. Isaías 40, 26. Aos anjos, Salmo 103, 20 e 21. Às nações de Israel, Êxodo 12, 41. E a todos os cristãos que pertencem ao exército de Cristo, 2 Timóteo 2, 3, 4. 2
Coríntios 10, 3, 6 e Efésios 6, 10. Mas por que o cântico refere-se duas vezes às portas de Jerusalém? Versículos 7 e 9. O Rei da Glória é Jesus Cristo. Quando entrou em Jerusalém no domingo de Ramos, nem todos na cidade o receberam e louvaram. Esse salmo havia sido cantado no templo naquela manhã, mas não foi aplicado a Jesus de Nazaré. Em vez de recebê-lo e de honrá-lo, os líderes o rejeitaram e o enviaram ao Gólgota para ser crucificado. Porém, em sua morte e ressurreição, Jesus venceu a batalha contra Satanás e o pecado e, quando subiu de volta aos céus e entrou na cidade de Sião, Hebreus 12, 18, foi recebido como vencedor, o Senhor dos exércitos e o Rei da glória. Mas Jesus voltará à terra, lutará novamente contra os exércitos do mundo e será vitorioso. Apocalipse 19, 11. Isaías 63, do 1 ao 3. Livrará Jerusalém de seus inimigos. Zacarias 12 ao 14. E estabelecerá seu reino na terra. Então seu povo receberá em Jerusalém como o Senhor dos exércitos, o Rei da glória. O Senhor será rei sobre toda a terra. Zacarias 14, 9. Enquanto isso, podemos triunfar em nossa vida por meio de Jesus Cristo. 2 Coríntios 2, 14. E ser mais do que vencedores pela fé em Cristo Jesus. Romanos 8, 31, 39. Como filhos de Deus, pertencemos a 3 mundos. O mundo da criação ao nosso redor, o mundo da nossa nova criação dentro de nós, 2 Coríntios 5,17, e o mundo por vir, da maravilhosa criação final, que será nosso lar eterno. Apocalipse, capítulo 21, até o capítulo 22. Escancarai as portas dos vossos corações para entrar o Rei da Glória. Escancarai as portas. Abram as portas, arrebentem as portas dos vossos corações para que entre o Rei da Glória, Martinho Lutero.